que os ancestrais deste território abram nossos caminhos. Que a terra pisada com respeito acolha nossas intenções. Que o vento traga os sussurros antigos guardados nas folhas. E que a câmera veja não só com a lente, mas com a alma. Em nome da mata, da água, do tempo e da escuta. Que seja bonito, que seja Jaceruba. Jaceruba, raízes e memórias de uma comunidade. Na América Latina, em um país chamado Brasil, localiza-se o estado do Rio de Janeiro. E nele, a pujante e contraditória Baixada Fluminense. E lá encontra-se o bairro de Jaceruba, território de Nova Iguaçu, onde raízes profundas e memórias vivas resistem ao tempo. Iniciamos nossa jornada partindo do centro de Nova Iguaçu. Fomos em direção ao coração verde da cidade, a área de proteção ambiental do Tinguá. Nós estamos aqui no entorno da Reserva Biológica do Tinguá, né? Essa maravilha aí, uma área de proteção ambiental de uso integral, tá? Com aproximadamente 26 mil hectares, tá? A Rebio vai daqui de Tinguá até Miguel Pereira, né? Pegando aí alguns municípios da Baixada e de fora dela também. Jaceruba, uma região aqui de Nova Iguaçu, né, que compõe esse cinturão, né? Nós estamos aqui na região de Tinguá, seguindo, né, no entorno da Reserva Biológica, a gente passa por Vila de Cava, Adrianópolis, Jaceruba, essa região que tem uma riqueza de recursos hídricos, né? E por sinal, esse é um dos principais fatores de existir a Reserva Biológica do Tinguá. Na primeira metade dos anos 1800, a cidade enfrentou intensas e sucessivas secas. O desmatamento nas encostas dos morros para o plantio do café comprometeu as nascentes que abasteciam a população carioca. Ali no século XIX, né, aproximadamente, quando a capital da colônia, né, que é a capital, Rio de Janeiro, percebeu a importância da floresta para a água, né, faltou água lá para eles extraíram muita vegetação da floresta da Tijuca, do maciço da Tijuca, e aí eles perceberam que com isso diminuiu a água. Eles começaram a procurar onde tem água, onde nós podemos encontrar água para abastecer a nossa cidade. E aí eles encontraram aqui no maciço do Tinguá essa riqueza. Nós temos aqui uma imensidão, né, de recursos hídricos. Então, Dom Pedro II ali protegeu, criou a Floresta Protegida da União, né? E aí, por isso, a gente tem ainda esse importante fragmento da Mata Atlântica aqui protegido pela Reserva Biológica do Tinguá. Preocupado com a preservação, Dom Pedro II ordena que se replante o que hoje conhecemos como o Maciço da Tijuca. É um gesto pioneiro em toda a América Latina. A APA Tinguá é a vida em estado de resistência em frente aos colapsos ambientais. Em 1989, foi transformada em reserva biológica, que é uma unidade de conservação de uso integral. O que é isso? Nós só podemos fazer o uso para educação ambiental, para pesquisas. Então não é permitido o acesso recreativo, né? A gente não pode adentrar a reserva biológica para poder tomar banho de cachoeira, para poder passear simplesmente, né? Atualmente a reserva biológica tem 3 roteiros, né, para visitação educacional, né, no intuito de conhecer. Um aqui
no Macuco, que é na sede da reserva aqui em Tinguá. Um é na Cachoeira da Serra Velha, que também fica aqui em Tinguá, e o outro é Rio Douro, para conhecer a principal captação de água da reserva biológica. Então você consegue agendar grupos, não só escolares, né, mas grupos escolares, grupos de família, grupos de amigos. Você consegue fazer contato com a Reserva Biológica do Tinguá, que é uma unidade que é gerida pelo ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, a nível federal, e aí você consegue visitar esse patrimônio nosso, né, para conhecer. Só percebendo a importância desse local, das florestas, é que a gente consegue preservar, né? No século XIX, o café dominava as terras brasileiras. A Machambomba virou rota essencial para o escoamento dessa riqueza, por meio da antiga Estrada Real do Comércio, que hoje é a Estrada do Comércio, em Tinguá. Ali, entre os séculos 18 e 19, foi criada aqui a Estrada do Comércio, né? Para chegar no interior do país, né, foi criada a Estrada do Comércio. E muita gente acha até que por ali passava o ouro, tal. O ouro era a riqueza que saía dali. O ouro pode ter passado ali também, mas não foi a principal fonte, né? As principais riquezas que passaram ali eram produtos alimentícios, tá? E vou destacar um aqui, o café. O Rio de Janeiro teve um período importantíssimo do café. O café foi a riqueza do estado e não só dele, do país, né? Existiam os grandes barões do café, né, estavam aqui no Rio de Janeiro, né? Passaram ali ao longo do século XIX, então escoavam sua mercadoria vindo do Vale do Café, que é na parte de cima da Reserva Biológica do Tinguá, passando por dentro da reserva, né, e chegando aqui no Porto de Iguaçu, que é aqui próximo da onde a gente está. E por muito tempo essa era a maior riqueza que passava aqui na região, até o Rio de Janeiro perder esse posto para São Paulo, né? Falando aqui sobre a nossa região, é importante, né, acho importante falar dos povos originários, falar sobre os povos originários. Aqui, indígenas temiminós, né, principalmente temiminós, jacutingas, tupinambás, ocupavam aqui a região, principalmente nas proximidades dos recursos hídricos, nossos rios aqui, como o Rio São Pedro, por exemplo. E posteriormente vem a ocupação pelos colonizadores, se inspirando nos nossos povos originários. Vão começar também a estabelecer suas vilas nas proximidades dos nossos rios. Seguindo o caminho, nossa próxima parada foi em Rio Douro. Eu sou Alex, sou nascido e criado aqui em Rio Douro, moro aqui 48 anos. Esse bairro tem muita história, que engloba Rio Douro, Jaceruba, tudo faz parte, né? Tinguá, que é tudo que, né, faz parte do Rebi, né, de Tinguá, e a represa, né, que tem de Jaceruba, de Tinguá, de Rio Douro, que capta a água desde a época do Império, né, que teve a estação de trem que foi construída, começou a ser construída em 1836. Para quê? Para trazer a tubulação, os ferros, as coisas, para fazer a tubulação, para captar a água da represa, da SEDAI, né, que hoje é SEDAI, antigamente não era, para levar água para o Palácio Guanabara no tempo do Império, viu? Antes, durante e depois dos grandes ciclos econômicos da Machambomba, a água sempre foi protagonista e fonte de vida. A água em Nova Iguaçu é um lembrete vivo da importância do equilíbrio entre a natureza e o desenvolvimento humano. É garantia de sustentabilidade das futuras gerações. Eu me chamo José Carlos, mais apelidado como Cacá, cria do Rio Douro, sou de 1967, nascido e criado aqui nessa rua, nesse bairro. Entendeu? Conheço a maioria das pessoas aqui,
ganhei minha vida sempre aqui com esse comércio aqui, com essa padariazinha aqui. Da minha infância, o que a gente aproveitava muito aqui era a cachoeira e o futebol, nada mais. E mudança muito pouca, evoluiu muito pouco, melhorou um pouquinho as condições, esse asfalto agora, mas mudou muito pouco, em vista do que os bairros aí em volta crescem. A gente precisava aqui de um asfalto, uma rua dessa daqui, ou Queimados ou Nova Iguaçu. Deixando para trás as águas e memórias de Rio Douro, seguimos até o nosso destino. Jaceruba, que é um território de encantamento, muita cultura e resistência. História, cultura e memórias. Conheci Jaceruba por acaso. Era criança e como criança era muito levado, né? Eu e meu tio pegamos o trem Maria Fumaça em Belfor Roxo sem tomar conhecimento que ele viria para essa região. E viemos no Maria Fumaça. No bairro 53, que existe até hoje, esse trem quebrou e nós tivemos que caminhar a pé até Jaceruba e depois retornar. Mas foi uma viagem que muito me marcou. Eu devia ter meus 14, 15 anos. E logo no mês seguinte acabaram com o Maria Fumaça. No início da década de 1970, a desativação dos trens da antiga estrada de ferro Rio de Ouro refletiu uma mudança profunda nas políticas de transporte do Brasil. Durante o regime militar, o país passou a priorizar o transporte rodoviário como símbolo de modernização e progresso. Na Baixada Fluminense, os trens da Rio de Ouro com seus ramais para Xerém, Tinguá e São Pedro, Jaceruba, já enfrentavam dificuldades. Locomotivas antigas, infraestrutura defasada, pouca manutenção e uma queda gradual no número de passageiros. Considerados pouco rentáveis e fora dos planos de desenvolvimento econômico da época, esses ramais foram sendo desativados um a um. Quando eles tiraram o trenzinho aqui, só prejudicou a gente. Que nós aqui que trabalhávamos na feira, vivia desses, assim, como mercadoria daqui, a gente desafogava no Belfor Roxo, areia branca, pavuna. Depois que o trem acabou, rapaz, isso aqui piorou muito. Para as comunidades atendidas por esses trens, como Jaceruba, a desativação representou um corte profundo na mobilidade, no escoamento da produção rural e no acesso aos centros urbanos. Um silêncio de trilhos que ecoa até hoje na memória de quem viveu aquele tempo. Estou em Jaceruba já há mais de 30 anos. Tenho o meu ilê aqui em Jaceruba, onde eu cultuo ancestralidade africana. Apresento aqui meu ebé, Beoró a Tereré Caie. Tá? Isso nós interpretamos como comunidade dos filhos daquele que cobre o mundo inteiro. Assim como a Igreja Católica tem a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, assim como outras religiões têm a sua Trindade também, nós africanos temos a nossa Trindade. E o que nós praticamos aqui, voltando para a natureza. A casa de Ossanha. Eu vim para cá para visitar um tio do meu marido
E gostamos, porque aqui é um ambiente tranquilo, é uma área tranquila mesmo. E você está querendo saber sobre a igreja, né? Estava abandonada a igreja, aí sem visitante. E o pessoal aqui não procura a igreja católica. Tem muita gente aqui evangélico e nós estamos vendo se a gente agora consegue resgatar o pessoal para poder participar da igreja, para levantar a igreja, que a igreja estava abandonada, estava as madeiras tudo caindo, telhado. E devagarzinho estamos se unindo com alguns moradores aqui, estão ajudando alguns moradores. Aí estamos melhorando a igreja. O crescimento dos evangélicos no Brasil é um dos fenômenos socioculturais mais marcantes das últimas décadas. Em 2010, representavam 22% da população e projeções indicam que até 2030 poderão se tornar o maior grupo religioso do país, superando os católicos. Nas periferias e áreas vulneráveis, muitas igrejas atuam como centros de apoio, oferecendo acolhimento e pertencimento. Esse avanço tem redesenhado a forma como os brasileiros vivem, acreditam e se organizam socialmente. Estamos muito felizes com a presença de vocês, ajudar também a divulgar essa igreja, porque tem muita gente de Nova Iguaçu que nem conhece essa igreja e não conhece nem Jaceruba. Fala em Jaceruba, não sabe nem aonde é. A senhora conhece a história da região aqui? Não. Aqui eu ainda não me aprofundei, não. Sabe o significado da palavra Jaceruba? Não, também não sei, não. Eu vou até querer saber depois disso aí, né? Qual o significado de Jaceruba? Porque se chamou Jaceruba. O nome de Jaceruba era São Pedro. Só que antigamente tinha a estação de trem aqui chamada São Pedro. Só que os cargueiros iam para São Pedro da aldeia. Então as mercadorias que eram para vir para São Pedro, que era aqui Jaceruba, ia para São Pedro da aldeia. Aí por isso que eles mudaram o nome, botaram Jaceruba. Entendeu? Foi esse o motivo. E uma outra dificuldade era a comunicação, porque as correspondências quando chegava de Jaceruba, às vezes era para São Pedro, e levava às vezes 1 mês, 2 meses para chegar. Se era para avisar que alguém estava doente para falecer, a pessoa já tinha sido enterrado, já tinha missa de 7º dia e de mês. Então, por isso que botou essa diferenciou, criou essa denominação de Jaceruba. O significado de Jaceruba, na língua tupi-guarani, tem 2 vertentes. Um diz que é água cristalina, por causa da nossa nascente, por causa do nosso rio, da nossa cachoeira. E outros diz que é fruta doces, porque é uma região de muitas frutas. Hoje nem tanto, mas no passado você entrava dentro da mata, você colhia frutas dentro da mata, tá? Esta é a nossa Jaceruba. Meu pai, então, foi fundador do Esporte Clube São Pedro. Hoje em dia está na diretoria, está o Jurandir, o Gil, tá? E a gente aqui, de lazer, a gente tem nesse campo a cachoeira, que tem que fazer manutenção, limpeza, porque aqui nós estamos abandonados. Luxo aqui é o colégio, o postinho de saúde, tá? Agora, o restante, estrada precária, nós não temos estrada. No Brasil, o futebol é mais que um jogo, é linguagem comum, socialização e identidade. Em Jaceruba, a bola no pé é o encontro com o outro. Os campos são espaços de lazer, afeto e convivência. Se a senhora pudesse melhorar alguma coisa aqui, o que a senhora melhoraria? Comércio, uma farmácia, que tudo que a gente precisa tem que ir lá fora. Aqui em Jaceruba, quem estuda aqui, estuda e vai embora trabalhar lá embaixo. Nós tinha muito morador aqui que se afastou daqui, devido à condução, horário para trabalho. Quem estuda, a condução é precária. O que falta aqui em Jaceruba? Aqui principalmente falta um asfalto, tá? Um asfalto e uma pracinha para idosos, que aqui é um local de aposentado. Muita gente vem para cá aposenta, vem para Jaceruba. E o que tem que se fazer aqui em Jaceruba são essas melhorias. Nós precisamos de um transporte melhor, nós precisamos de um saneamento, né, que a gente não temos, iluminação,
pública, iluminação de rua, que a gente também não temos, e uma boa segurança, né? O transporte público é uma peça fundamental para a mobilidade urbana e a inclusão social. Ele conecta pessoas aos seus empregos, escolas, serviços de saúde e lazer, sendo essencial para a vida cotidiana nas cidades. Alguns anos atrás, nós estávamos esquecidos do poder público aqui, e aqui, no bar, chegou um amigo e me fez uma proposta para a gente fazer uma festa para chamar a atenção do público aqui para dentro. Desde 2005, moradores e agricultores transformam a banana, produto símbolo local, em força de identidade, trabalho e turismo. A festa nasceu para celebrar esse fruto que alimenta famílias e histórias. Em 2023, a 14ª edição levou cerca de 2.000 pessoas por noite ao local da festa. 20 culinaristas locais, capacitados pela prefeitura, colocaram criatividade à prova preparando doces, salgados e pães com banana, do tradicional ao inusitado. Ela virou calendário de Nova Iguaçu, saiu, foi publicado no Diário Oficial. Aqui é o licor da banana, produzido em Jaceruba, pela minha mãe. Essa da banana. Agora sente cheirinho. Aqui filmagem não tem cheiro, mas sente cheirinho. Como é morar em Jaceruba? Lugarzinho de paz, tranquilo, né? Quer curtir com a família, vem pra cá. Aqui é totalmente tranquilinho para se curtir com a família. Cachoeira, pousada, lanchonete, restaurante. A gente só quer viver aqui porque tá no paraíso ainda. Tá? Eu vejo o Jaceruba por muito tempo continuar nessa paz e tranquilidade que é até hoje. Então quem gosta de trilha, cavalgada, bicicleta, jogo de futebol, cachoeira, Jaceruba é excelente. Olha, o futuro de Jaceruba é isso aí, porque nós não podemos expandir. Não pode fazer uma casa de 2 andares, 3 andares, pode fazer até o terraço. Entendeu? Tem uma área proibida, tá? Eu acredito que isso aqui vai ficar nisso aqui. E nós temos um lugar que você possa curtir sem ter violência. Aqui você não tem atos de violência, você não tem furto, você não tem tráfico. Aqui é um lugar maravilhoso. Quero falar para vocês e recomendar a todos que desejam vir aqui neste local. Pode vir que o lugar é tranquilo, aprazível, um dos melhores lugares para vocês passarem final de semana. Estamos aqui num ambiente familiar, super recomendo, gente, para vocês virem aqui no melhor lugar para desestressar, para você descansar, passar o seu tempo meditando, conversando. Não percam a oportunidade de estarem aqui, serão bem-vindos, um ambiente respeitador. Eu adoro morar aqui, eu não troco esse lugar por lugar nenhum. Olha só, que riqueza que a gente tem aqui no nosso local, né? Olha a quantidade de pessoas maravilhosas que a gente tem aqui no nosso local. Então, pô, não acredite aí no que tentam falar para você, diminuir o nosso local, tá? A gente tem um patrimônio riquíssimo aqui, natural, histórico, cultural, muita gente fazendo arte, muita gente fazendo coisas boas, e nós precisamos somar forças, e assim a gente vai muito mais longe. Juntos somos muito mais fortes. Vida longa, Jaceruba!